Em meio à tempestade, com o coração dividido entre o luto e a esperança, ele a encontrou ali, pronta para oferecer o que ele mais temia e uma nova chance de ser feliz. Será que ele terá coragem de deixar o passado para trás e seguir em frente? Inscreva-se no canal agora para não perder o desfecho dessa história emocionante. A casa era uma imensa estrutura de concreto e vidro, mas havia algo frio que transcorria por seus corredores. Não era apenas a ausência de barulho, mas o eco persistente de um vazio que o tempo não parecia capaz de preencher. O ar parecia parado, como se o tempo tivesse congelado junto com a morte de sua esposa. Os móveis permaneciam imaculados, como se estivessem presos numa fotografia antiga, e as paredes brancas pareciam refletir a dor contida do homem que as habitava. Ele caminhava pelos corredores como uma sombra, sem pressa, sem rumo. Nos primeiros meses após a perda, ele tentava preencher o silêncio com o trabalho. No entanto, não demorou muito para perceber que nenhuma quantidade de trabalho seria suficiente para enterrar a ausência de quem ele mais amava. A cama, grande demais para um homem só, parecia zombar da sua solidão, lembrando todas as noites de que a outra metade, onde sua esposa dormia, permaneceria vazia. Os jantares eram solitários, ainda que a comida fosse servida como se ele fosse parte de uma família inteira. Ele observava os pratos dos filhos serem levados e trazidos pela empregada, que discretamente desviava o olhar, provavelmente tentando evitar o incômodo de testemunhar o fardo que ele carregava. Mas ele não se incomodava com isso, ele preferia o silêncio, o vazio, a evitar as conversas que pudessem reavivar a dor. Os dias passavam lentamente, e ele os preenchia como podia. Mas, no fundo, ele sabia que o que ele tentava evitar era o silêncio da casa, o silêncio que trazia à tona as lembranças de uma vida que, por mais que tentasse, jamais conseguiria voltar a ter. Toda manhã, ele acordava com o peso da realidade se instalando sobre seus ombros. A dor da perda não se tornava mais branda com o tempo, pelo contrário, parecia que, a cada dia que passava, ela se intensificava, como uma ferida que nunca cicatrizava. Ele se lembrava do dia do acidente como se tivesse acontecido ontem. O telefonema que partiu sua alma em dois, a viagem desesperada até o hospital e, por fim, o vazio indescritível ao ouvir o médico dizer que ela não resistiu. A dor de perder alguém que se ama tão profundamente não pode ser explicada em palavras. Ele tentava, mentalmente, colocar em ordem cada emoção, cada sensação, como se organizando-as pudesse torná-las mais fáceis de carregar. Mas era impossível. Cada memória dela era um golpe que ele não conseguia evitar. O riso dela ecoava em seus pensamentos, contrastando cruelmente com o silêncio que agora preenchia sua vida. Ele ainda se lembrava de como ela costumava cantarolar enquanto preparava o café da manhã, de como seu perfume ainda estava impregnado nas roupas que ele não teve coragem de doar. A casa inteira era um altar para ela, um memorial em vida que ele mantinha, temendo que, ao desfazer-se de qualquer uma de suas coisas, ele a perderia mais uma vez. O trabalho oferecia um escape temporário, mas, assim que voltava para casa, tudo o que restava era encarar o fato de que ela não estava ali, e nunca mais estaria. A dor era uma constante, algo com o qual ele aprendia a conviver, embora nunca se tornasse mais fácil. E, a cada dia, ele se perguntava quanto mais conseguiria suportar aquela ausência. Seus filhos também sentiam a perda, embora de maneiras diferentes. O mais velho, com apenas 7 anos, havia sido mais próximo da mãe. Ele ainda se lembrava dela com clareza, das brincadeiras no quintal, das histórias para dormir. Mas o mais novo, com apenas 3, parecia lembrar-se dela apenas em flashes, pequenos fragmentos de memórias que, com o tempo, começavam a se esvair. O viúvo notava a diferença entre os dois. Enquanto o mais velho passava a maior parte do tempo em silêncio, como se estivesse tentando compreender a ausência materna, o mais novo fazia perguntas inocentes que partiam seu coração. Quando a mamãe volta, papai, era uma frase que ele ouvia com frequência, e, a cada vez que ouvia, sentia-se mais impotente. Ele nunca tinha uma resposta que aliviasse a dor das crianças, e nem a sua própria. As crianças pareciam ter aceitado, em algum nível,
que o pai não seria capaz de preencher o vazio deixado pela mãe. Embora ele tentasse, sabia que havia uma barreira entre eles, um muro que o luto havia erguido. As brincadeiras no jardim, antes cheias de risos e corridas, haviam se tornado silenciosas e automáticas, como se os pequenos estivessem apenas passando tempo, aguardando algo que talvez nem eles soubessem o que era. Havia momentos em que ele os observava brincar, mas sentia-se incapaz de interagir. Ele não sabia mais como ser pai sem a esposa ao seu lado. Ela era o coração da família, e, sem ela, ele sentia-se perdido. O peso de não conseguir preencher essa lacuna para os filhos era mais uma carga que ele se forçava a carregar. E, assim, os dias continuavam a passar, cheios de silêncios que jamais deveriam existir. Ele havia desistido de encontrar alguém que realmente se importasse com seus filhos. Após dezenas de entrevistas sem sucesso, a ideia de uma babá parecia mais uma formalidade do que uma solução. Ele sabia que nada traria sua esposa de volta, e ninguém jamais poderia substituí-la. Mas então ela apareceu. Não havia nada de extraordinário em sua aparência. Ela era simples, mas seu sorriso irradiava uma leveza que contrastava com o peso da casa. No início, ele mal prestou atenção na entrevista. Ele já estava acostumado com respostas ensaiadas e promessas vazias. Mas algo nela o fez parar e ouvir. Quando ela se inclinou para falar com as crianças, não foi apenas educada, ela foi genuína. Ao contrário das outras, que tratavam os pequenos como parte de uma tarefa a ser cumprida, ela se conectou com eles. Ela fez perguntas sobre suas brincadeiras, sobre o que gostavam de fazer, e ouviu atentamente suas respostas. Ele observou com surpresa enquanto os dois meninos, que haviam se fechado tanto desde a morte da mãe, começaram a se abrir para ela. Foi como se, de repente, o peso que eles carregavam tivesse ficado um pouco mais leve. Mesmo o mais velho, que raramente demonstrava emoções desde a perda, sorriu levemente quando ela falou sobre como sabia fazer bolos incríveis. Era algo simples, mas naquele momento, ele soube que havia algo diferente nela. Ele ainda hesitava. Não era apenas sobre encontrar alguém que cuidasse de seus filhos, era sobre confiar que essa pessoa não iria apenas desempenhar um papel. Seria possível encontrar alguém que realmente se importasse com eles? Ele estava cansado de promessas vazias. Mas, naquele momento, algo nela o fez reconsiderar. Talvez ela fosse a mudança que ele precisava. Ele não sabia ao certo o que pensar dela nos primeiros dias. Havia algo na maneira como ela lidava com os filhos que era diferente de qualquer babá que ele tinha contratado antes. Ela não era simplesmente eficiente, ela se importava genuinamente com as crianças. Era como se ela enxergasse algo que ele não conseguia mais ver, e uma luz, uma esperança, algo que ele julgava perdido para sempre. Ela tratava as crianças com uma paciência e carinho que ele achava que só sua esposa era capaz de proporcionar. Era quase doloroso para ele observar a facilidade com que ela entrava nas vidas dos meninos, como se sempre tivesse estado ali. No começo, ele tentou se afastar, acreditando que era melhor manter distância. Afinal, não queria se apegar a alguém que poderia ir embora como as outras. Mas, aos poucos, ele começou a perceber que ela era diferente. Ela não apenas cumpria sua função de cuidar dos meninos, mas também conseguia trazer de volta algo que ele não via há muito tempo, e as risadas. Ele não se lembrava da última vez que ouvirá seus filhos rirem tanto. Ela os levava para brincar no jardim, lia histórias com vozes engraçadas, e até mesmo fazia caretas para arrancar sorrisos do mais velho. Aquilo o atingia de uma maneira inesperada. Ele percebia que, por mais que tentasse manter-se distante, algo nele começava a mudar. Era um sentimento confuso, algo que ele não sabia como lidar. Não era só o alívio de ver os filhos felizes novamente, mas também uma pontada de esperança. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, ele estava começando a acreditar que as coisas podiam melhorar, mesmo que não soubesse exatamente como. Havia algo encantador no jeito como ela conduzia os dias com os meninos. Ela não parecia seguir um roteiro ou uma lista de tarefas, em vez disso,
improvisava conforme as necessidades e o humor das crianças. Sua leveza contrastava com o ambiente pesado da casa, e era exatamente isso que a tornava tão única. Era como se, onde quer que ela estivesse, houvesse um raio de sol, iluminando os cantos sombrios que ele nem sabia que existiam. Os primeiros dias com ela foram marcados por pequenas mudanças, quase imperceptíveis, mas significativas. Ele notava como os meninos estavam mais dispostos a sair do quarto, como riam mais frequentemente, e como até mesmo as empregadas da casa pareciam mais relaxadas quando ela estava por perto. Ela tinha uma capacidade de transformar o clima da casa sem fazer grandes gestos, em apenas sendo quem era. Ele a observava com atenção, sem querer admitir para si mesmo o quanto isso o afetava. Cada sorriso que ela oferecia às crianças, cada gesto cuidadoso e cada palavra carinhosa mexiam com ele. Era como se ele estivesse assistindo a uma cena que jamais imaginou viver novamente. Ela o fazia lembrar de algo que pensava ter perdido para sempre e a alegria simples de viver, de estar presente para aqueles que amava. Mas, ao mesmo tempo, isso o assustava. Ele sabia que, ao permitir que ela se aproximasse de seus filhos, também estava permitindo que ela entrasse em sua vida. E isso o deixava vulnerável de uma maneira que ele não estava preparado para enfrentar. Ela estava mudando tudo, sem nem perceber, e ele não sabia como lidar com isso. A leveza dela era uma ameaça ao seu luto, e, ao mesmo tempo, sua única esperança de sair da escuridão. As semanas se passaram, e ele se viu observando a babá com mais frequência. Não era algo intencional no começo, ele apenas se acostumara a vê-la interagir com os meninos, e algo naquela dinâmica o atraía de uma maneira que ele não conseguia explicar. Ela era simples, sem grandes pretensões, e, no entanto, havia uma profundidade no jeito como ela cuidava das crianças. Ela enxergava algo que ele não conseguia mais ver. Ele começou a prestar atenção nos pequenos gestos, nas ações sutis que revelavam sua verdadeira essência. O jeito como ela arrumava o cabelo do mais novo, ou como ela ria quando o mais velho fazia uma piada boba. Essas pequenas coisas, que antes passavam despercebidas, agora pareciam ter um significado especial para ele. Era como se, de repente, o peso que ele carregava tivesse ficado um pouco mais leve. Certa tarde, ele se pegou sorrindo enquanto a observava contar uma história para os meninos. Ela usava diferentes vozes para os personagens, o que fazia as crianças rirem alto. O som das risadas preenchia o ambiente, e ele percebeu que não ouvia esse som em muito tempo. O riso delas era como uma lufada de ar fresco, algo que ele nem sabia que estava precisando até aquele momento. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele começou a se inquietar. Era estranho sentir-se atraído por alguém de maneira tão sutil e inesperada. Ele não sabia como lidar com isso, e o medo de se abrir para alguém novo o mantinha em alerta. No entanto, ele também sabia que, de alguma forma, ela já começava a ocupar um espaço que ele não tinha certeza de estar pronto para compartilhar. Foi em uma tarde ensolarada, quando ela sugeriu que todos fossem ao parque, que ele percebeu o quanto a presença dela havia transformado a vida deles. No começo, ele relutou em ir, fazia muito tempo que não saía para atividades simples com os meninos, e a ideia de estar ao ar livre, exposto à felicidade dos outros, o incomodava. Mas algo na insistência dela o convenceu, e ele acabou concordando. No parque, ela correu com as crianças, balançou-as nos brinquedos e riu como se estivesse vivendo aquele momento com intensidade plena. Ele, por outro lado, sentou-se em um banco e observou de longe. Era mais fácil assim. Ele poderia ser apenas um espectador da felicidade que ela trazia, sem precisar se envolver diretamente. Mas, enquanto a observava, percebeu algo que mexeu profundamente com ele. Seus olhos se encontraram em um momento em que ela parou para respirar, e, naquele instante, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo: conexão. Não era apenas uma troca de olhares, havia uma compreensão mútua, uma aceitação silenciosa do que estavam vivenciando. Ele viu nos olhos dela uma compaixão que ele achava não ser mais possível, uma compaixão que o fez querer estar mais próximo. Depois disso, ele começou a sorrir de leve, quase sem perceber. Foi o primeiro sorriso genuíno que havia dado em muito tempo, e isso o assustou.
Não deveria estar se sentindo assim, não deveria estar se permitindo abrir para algo novo. Mas ali, naquele parque, cercado pelas risadas de seus filhos e pelo olhar compassivo dela, ele sentiu, por um breve momento, que o futuro poderia não ser tão sombrio. O riso das crianças ecoava pelo parque como uma melodia suave, e, pela primeira vez desde que sua esposa se fora, ele sentiu que esse som poderia curar suas feridas. Era uma sensação estranha, quase surreal. Ele havia passado tanto tempo imerso em sua dor, acreditando que nada seria capaz de tirá-lo daquele estado, que ouvir seus filhos rindo com tanta naturalidade parecia algo distante da realidade que conhecia. A babá corria atrás deles, fazendo piadas e os incentivando a brincar, e ele se deu conta de que ela não estava apenas cuidando dos meninos. Ela estava devolvendo a eles algo que ele não sabia mais como oferecer, a alegria de ser criança. Enquanto ela corria com eles, ele percebeu que suas risadas eram sinceras, como se, naquele momento, eles estivessem livres do peso que a casa carregava. Ele tentou lembrar a última vez que viu os meninos assim, tão livres, tão leves. Talvez tivesse sido antes do acidente, antes de sua esposa morrer. Desde então, a vida havia se tornado uma rotina de luto, uma sequência interminável de dias vazios e noites solitárias. Mas agora, ali, vendo seus filhos brincarem, ele sentiu que, talvez, houvesse uma esperança de que as coisas pudessem melhorar. Ao ver os meninos correndo, ele olhou para a babá, que também sorria, sem se dar conta de que estava sendo observada. Ela era a razão para aquele momento, e ele não podia negar isso. Ela havia trazido de volta algo que ele julgava perdido para sempre. O sorriso dela, as risadas dos meninos, em tudo aquilo estava curando suas feridas, lenta e silenciosamente. As tardes na mansão começaram a mudar de ritmo. Antes, o viúvo passava os finais de tarde trancado em seu escritório, mergulhado em trabalho e memórias do passado. Agora, encontrava-se, aos poucos, saindo de sua prisão emocional. Ele começava a passar mais tempo com os filhos, e inevitavelmente, com a babá. Não que ele tivesse planejado isso, era como se a presença dela o atraísse de maneira natural, sem esforço, quase sem que ele percebesse. Certa tarde, após um longo dia no parque, ela estava no jardim, sentada à sombra de uma árvore, observando os meninos brincarem. Ele, sem pensar muito, se aproximou e se sentou ao lado dela. Havia um silêncio confortável entre eles, algo que ele não experimentava há tempos. Depois de alguns minutos, ela quebrou o silêncio com uma observação sobre os meninos, algo banal, mas que o fez sorrir. A conversa começou de forma leve, com temas cotidianos sobre as crianças, mas, aos poucos, tomou um rumo mais pessoal. Sem que ele percebesse, estava falando sobre sua esposa. Não das partes dolorosas, mas das memórias felizes. Ele se pegou contando sobre como ela adorava passeios ao pôr do sol e como tinha o hábito de deixar bilhetes pela casa para ele e para os meninos. E, para sua surpresa, a dor não veio como um soco no estômago, mas como uma lembrança doce, um vestígio do que fora sua vida antes da tragédia. Ela ouviu com atenção, sem interromper, apenas dando espaço para que ele falasse. Quando ele terminou, ela ofereceu algumas palavras de conforto, sem exageros, sem consolo forçado. Apenas uma presença silenciosa e compreensiva, algo que ele não sabia que precisava até aquele momento. Depois daquela conversa inicial, as tardes entre eles se tornaram mais frequentes. Não havia uma rotina específica, mas, sempre que os meninos estavam ocupados, eles acabavam se encontrando para trocar algumas palavras, às vezes sobre nada importante, outras vezes sobre coisas mais profundas. Ela começava a abrir-se mais também, compartilhando partes de sua vida que o viúvo nunca havia imaginado. Certa tarde, enquanto observavam as crianças brincarem de futebol no jardim, ela começou a contar sobre sua infância. Ao contrário dele, que crescerá em um ambiente abastado, cercado de privilégios, ela vinha de uma família modesta, onde nada era fácil. Havia uma força nela que ele não havia percebido antes. Ela falava com leveza sobre os desafios que enfrentou na vida, desde a perda precoce de seus pais até a responsabilidade de criar seus irmãos mais novos. Sua vida não tinha sido fácil, mas ela nunca parecia se lamentar por isso. Enquanto ela falava,
ele começou a perceber que havia muito mais naquela mulher do que imaginava. Ela era forte, resiliente, e, mesmo assim, tinha uma doçura que transparecia em tudo o que fazia. Ao ouvir sua história, ele sentiu uma profunda admiração por ela. Ela não era apenas uma babá que havia entrado em suas vidas para cuidar dos meninos. Ela era alguém que, de alguma forma, compreendia o que era perder, o que era carregar o peso de uma responsabilidade maior do que si mesma. A conexão entre eles começou a crescer de maneira sutil. Ele sentia que, finalmente, havia alguém com quem podia falar, alguém que entendia a profundidade de sua dor e que, de alguma forma, o ajudava a carregar esse fardo. E, pela primeira vez desde a morte da esposa, ele não se sentia completamente sozinho. Com o tempo, a relação entre eles foi se tornando mais do que apenas troca de palavras ocasionais. A amizade florescia de maneira natural, quase imperceptível. Eles passaram a se encontrar com mais frequência, e as conversas, antes esporádicas, começaram a se estender por horas. Sempre havia algo novo para compartilhar, uma nova história para contar, e ele se pegava ansiando por esses momentos. Ela, por outro lado, parecia igualmente confortável. Ao contrário de muitas pessoas que o viúvo conhecera, ela não parecia intimidada pela riqueza ou pela formalidade da mansão. Ela tratava o ambiente como um lar, e ele começou a perceber que, talvez, ela estivesse fazendo algo mais do que apenas cuidar das crianças. Ela estava, de certa forma, ajudando a curar aquela casa, preenchendo-a com calor e simplicidade. As brincadeiras com os meninos também mudaram de natureza. Agora, ele se juntava a eles de vez em quando, incentivado por ela. Ela o chamava para jogar bola, ou para se sentar e assistir a um filme com as crianças. Pequenos gestos que, aos poucos, iam desfazendo a barreira que ele erguera entre si e os filhos desde a morte da esposa. Ele se pegava rindo de piadas bobas, aproveitando os pequenos momentos de felicidade que, antes, ele sequer notava. E, a cada novo dia, a presença dela se tornava mais importante. Era como se, sem perceber, ela estivesse ocupando um espaço em seu coração, um espaço que ele nunca imaginou que alguém pudesse preencher novamente. A amizade que surgia entre eles o fazia sentir algo que não sentia há muito tempo e esperança. A noite estava fria e silenciosa quando ele, de forma quase impulsiva, sugeriu que ela se juntasse a ele e aos meninos para o jantar. Não havia sido planejado. Na verdade, ele mal sabia por que havia feito o convite. Talvez fosse o fato de que, após meses de convivência, ela já não parecia mais apenas uma empregada, mas parte da dinâmica da casa. Ela hesitou por um momento, claramente surpresa pelo convite, mas acabou aceitando com um sorriso tímido. O jantar começou de maneira despretensiosa, com as crianças animadas falando sobre suas brincadeiras do dia. Ele, por outro lado, observava a cena como um espectador distante. Ela parecia confortável, como se sempre tivesse estado ali. O jeito como ela interagia com os meninos, a forma como os fazia rir, as conversas que ela conduzia com leveza e humor. Ele percebeu que, de alguma forma, aquilo tocava mais do que ele gostaria de admitir. Em determinado momento, enquanto conversavam sobre coisas banais, seus olhares se cruzaram. Houve uma tensão sutil, uma conexão que ele não sabia como explicar. Não era algo planejado, nem esperado. Apenas aconteceu. E, naquele instante, ele sentiu uma confusão de emoções. Não deveria estar sentindo aquilo. Não deveria estar se permitindo sentir atração por alguém novamente, especialmente por alguém tão ligada à sua vida e à de seus filhos. O jantar continuou, e, embora as risadas das crianças ainda preenchessem o ambiente, ele não conseguia mais ignorar o que estava sentindo. O medo de se abrir novamente começou a assombrá-lo. Ele sabia que algo estava mudando, e, por mais que tentasse resistir, sentia-se incapaz de impedir essa transformação. Você também sentiu essa tensão? Então inscreva-se agora e acompanhe cada momento dessa história. Depois daquele jantar, ele não conseguia mais evitar a percepção de que algo estava diferente. Era sutil, mas estava ali, presente nos pequenos momentos. O jeito como ela sorria para ele ao fazer uma piada boba,
ou como seus olhares se cruzavam durante as refeições, criava uma tensão entre eles que ele não sabia como lidar. Não era algo que eles discutiam, mas estava lá, no ar, palpável e inegável. Ele começou a se questionar o que realmente sentia. Desde a morte de sua esposa, havia fechado o coração para qualquer possibilidade de envolvimento emocional. A dor era grande demais, o luto ainda o consumia de maneira implacável. Mas agora, essa mulher havia entrado em sua vida, não apenas como uma funcionária, mas como alguém que mexia com suas emoções de maneiras que ele achava impossíveis. A cada sorriso que ela lhe oferecia, ele sentia uma mistura de alívio e medo. Alívio porque, de alguma forma, aquilo tornava seus dias mais suportáveis. Medo porque ele sabia que, ao permitir-se sentir, estava abrindo a porta para uma vulnerabilidade que ele não estava pronto para enfrentar. Nas tardes em que passavam juntos, seja observando as crianças ou conversando no jardim, ele sentia-se cada vez mais atraído por ela. Não era apenas uma atração física, mas algo mais profundo, mais genuíno. Ela era diferente de qualquer pessoa que ele conhecera antes, e isso o assustava. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia se afastar. Havia algo nela que o puxava, algo que o fazia querer mais. E, a cada dia que passava, ele se via mais envolvido. Os sorrisos entre os olhares tornaram-se mais frequentes, e a tensão entre eles, mais intensa. Algo estava mudando, e ele sabia que não poderia ignorar por muito mais tempo. A confusão que ele sentia começou a tomar conta de seus pensamentos. Por um lado, ele ainda estava preso ao passado, à memória da esposa que perderá de forma tão trágica. Por outro, havia essa nova mulher, que, sem querer, começava a preencher os vazios que ele acreditava nunca mais serem preenchidos. Era um conflito interno que ele não sabia como resolver. Ele se perguntava, constantemente, se era certo sentir aquilo. Seria justo com a memória de sua esposa? Seria justo com seus filhos, que ainda se lembravam da mãe com tanto carinho? A última coisa que ele queria era confundir as crianças ou fazer com que sentissem que ele estava, de alguma forma, substituindo sua mãe. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que os sentimentos que começavam a surgir dentro de si eram reais, e não havia como simplesmente ignorá-los. Cada dia que passava, ele lutava contra essa confusão. Em alguns momentos, sentia que deveria se afastar dela, que deveria manter a relação estritamente profissional, como sempre deveria ter sido. Mas, então, em outros momentos, quando a via sorrindo, brincando com os meninos, ou quando seus olhares se cruzavam e ele sentia aquela conexão indescritível, tudo o que ele queria era se permitir sentir novamente. Ele estava preso entre o passado e o presente, entre a dor da perda e a possibilidade de um novo começo. E, por mais que tentasse, não conseguia decidir qual caminho deveria seguir. A confusão interna o consumia, e ele sabia que, em algum momento, teria que fazer uma escolha. Mas, por enquanto, tudo o que ele podia fazer era tentar equilibrar essas emoções conflitantes, enquanto o tempo continuava a passar, implacável como sempre. A tarde começou de maneira normal, com as crianças brincando no jardim enquanto ele observava de longe. Ela, como sempre, estava junto aos meninos, inventando jogos e contando histórias que arrancavam risadas de ambos. Mas algo mudou naquela tarde. Talvez fosse o clima, o jeito como o sol se punha lentamente, criando uma luz dourada sobre o gramado. Ou talvez fosse ele, finalmente aceitando que algo dentro dele havia mudado. Ela sugeriu que eles fizessem um passeio mais longo pelo parque, apenas os dois, sem as crianças. Os meninos já estavam cansados e preferiram ficar dentro de casa, assistindo a um filme. Relutante, ele concordou. Era estranho estar sozinho com ela, sem os filhos por perto. Durante o caminho até o parque, a conversa foi leve, como de costume. Ela falava sobre a rotina das crianças, sobre como o mais velho estava se saindo bem na escola. Mas havia uma tensão no ar, algo que ele não conseguia ignorar. Enquanto caminhavam, ela parou de repente para apontar algo em uma árvore. Era um pássaro raro, algo que ela havia mencionado que adorava observar. Ele sorriu, mas, em seu peito, o coração batia de maneira irregular.
Havia uma proximidade diferente naquele momento, algo que ele não sabia como explicar. Não era apenas uma caminhada comum. O silêncio entre eles carregava uma carga emocional que ele não estava preparado para enfrentar. Por um breve instante, seus dedos se tocaram ao se aproximarem para observar o pássaro. Foi um toque simples, acidental, mas que acendeu uma faísca que ele não conseguia mais ignorar. A tensão entre eles aumentava a cada segundo, e ele se perguntou até quando conseguiria manter a distância que se forçara a preservar. No meio daquela tarde diferente, quando ele ainda estava lutando contra seus sentimentos conflitantes, uma ligação inesperada interrompeu o momento. Era da escola de seu filho mais velho. Ele escutou atentamente enquanto o diretor explicava que o menino havia passado mal durante a aula de educação física. A preocupação imediata o atingiu como um soco no estômago, e ele sentiu seu corpo inteiro entrar em alerta. A babá, ao perceber a mudança em sua expressão, não hesitou em oferecer ajuda. Eles correram para o carro, e ele dirigiu até a escola o mais rápido que pôde. Durante o trajeto, ela o confortava, dizendo que tudo ficaria bem, mas ele mal conseguia ouvi-la. A preocupação com o filho tomava conta de seus pensamentos. Ao chegarem à escola, encontraram o menino pálido, mas consciente. Os médicos foram chamados, e a recomendação foi levá-lo ao hospital para uma avaliação mais detalhada. No hospital, ele estava agitado, esperando os resultados dos exames com uma mistura de medo e culpa. Sentia-se culpado por não estar lá quando o filho precisou dele, por não ser capaz de evitar que algo assim acontecesse. Enquanto esperava, a babá ficou ao seu lado, segurando sua mão com firmeza, oferecendo o único conforto que ele aceitaria naquele momento. Ela não disse muito, apenas ficou ali, uma presença constante e forte, enquanto ele lutava para manter a calma. Quando o médico finalmente apareceu, explicando que o filho apenas teve um mal-estar sem maiores consequências, ele sentiu um alívio imenso. E, naquele momento, percebeu que ela havia sido uma âncora para ele, alguém que o ajudou a passar pelo momento de maior pânico. Depois da crise, ele se viu mais confuso do que nunca. A proximidade entre ele e a babá havia atingido um novo patamar. A forma como ela o apoiou, como esteve ao seu lado no momento de maior preocupação, mexeu com ele de maneira inesperada. Mas, ao mesmo tempo, isso o assustava. Ele sabia que estava se permitindo sentir demais, e, naquele momento, decidiu que precisava de distância. Nos dias que se seguiram, ele começou a se afastar. Não de maneira brusca, mas de forma sutil. Passou a evitar os momentos em que ficavam sozinhos, preferindo concentrar-se nas crianças e no trabalho. Ela, perceptiva como sempre, notou a mudança, mas não pressionou. Sabia que algo estava acontecendo dentro dele, mas também sabia que não adiantava forçar uma situação para a qual ele ainda não estava preparado. Ele, por outro lado, sentia-se em um constante conflito. Cada vez que a via sorrindo para os meninos, ou ouvindo o som de sua risada enquanto eles brincavam, sentia uma mistura de felicidade e medo. Felicidade por perceber que ela trazia luz para a vida dos seus filhos, mas medo por saber que, se permitisse que ela ocupasse mais espaço em sua vida, poderia estar se abrindo para uma nova dor. O luto ainda era uma sombra que pairava sobre ele, e a ideia de trair a memória de sua esposa o consumia. Como ele poderia seguir em frente, quando tudo o que tinha até aquele momento era construído sobre as lembranças do que havia perdido? A distância parecia a única forma de proteger a si mesmo, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que a dor do afastamento também o machucaria. Estava preso entre dois caminhos, e nenhum deles parecia a solução ideal. Você acha que ele está tomando a decisão certa ao se afastar? Comente sua opinião e deixe seu like se quer ver como isso vai terminar. Era uma daquelas tardes que começam ensolaradas, mas que logo se transformam em tempestades repentinas. Ele havia saído para resolver alguns assuntos na cidade, e a babá estava em casa com os meninos. A previsão do tempo não indicava chuva, mas o céu escureceu rapidamente, e logo trovões começaram a ecoar pela mansão. As crianças, assustadas, correram para a sala, onde a babá tentava acalmá-las com histórias sobre como as tempestades não eram nada assustadoras.
Quando ele chegou em casa, encharcado da chuva que começara a cair com intensidade, encontrou a babá sentada no chão da sala, com os meninos agarrados a ela, enquanto ela inventava uma história engraçada sobre nuvens briguentas e trovões resmungões. Ele parou na porta, observando a cena por alguns segundos. Algo naquela imagem o atingiu de maneira inesperada. Não era só a cena em si, mas o que ela representava. Ela estava ali, naquele momento, fazendo com que seus filhos se sentissem seguros e amados, algo que ele não sabia mais como oferecer. A tempestade lá fora não era nada comparada ao turbilhão de sentimentos que o invadiu. Ele percebeu, naquele instante, o quanto ela se tornará essencial para a vida deles, o quanto a presença dela havia preenchido um vazio que ele acreditava ser impossível de preencher. Ela não era mais apenas uma funcionária. De alguma forma, ela se tornará uma parte intrínseca da família, mesmo que ele ainda não soubesse como lidar com isso. Ao vê-lo parado na porta, ela sorriu, um sorriso tão genuíno e simples que desarmou qualquer resistência que ele ainda tentava manter. Por um instante, ele pensou em como a vida dele havia mudado desde que ela entrou em suas vidas. E, embora a confusão interna ainda o consumisse, ele sabia que não poderia mais ignorar os sentimentos que estavam crescendo dentro dele. Mais tarde, depois que a tempestade passou e as crianças já estavam dormindo, ele a encontrou na cozinha. Ela estava fazendo chá, provavelmente ainda agitada pelo dia cheio. Ele se aproximou em silêncio, e, por um momento, os dois apenas ficaram ali, lado a lado, em um silêncio confortável. Era incrível como a presença dela tinha o poder de acalmar a agitação que sempre permeava sua mente. "Você está bem?" ela perguntou, com aquela voz suave e preocupada que ele já começava a reconhecer. Ele hesitou por um momento, pensando em todas as respostas que poderia dar, mas optou pela verdade. "Estou confuso." Ela ergueu os olhos para ele, curiosa, mas não pressionou. Enquanto ela pegava as xícaras de chá e se preparava para entregá-las a ele, seus dedos se tocaram brevemente. Foi um toque simples, mas a intensidade do que ele sentiu foi algo que o pegou completamente desprevenido. A eletricidade que passou por ele naquele momento o fez recuar ligeiramente, como se tivesse levado um choque. Ela também pareceu sentir a mesma coisa, porque parou, segurando a xícara entre as mãos, e os dois ficaram ali, imóveis, apenas se olhando. Ele não conseguia desviar o olhar. Era como se, naquele toque, toda a confusão, todo o medo e toda a dor que ele vinha acumulando se dissolvessem por um instante. Ela não disse nada, mas o silêncio entre eles parecia carregar mais do que qualquer palavra poderia transmitir. Ele sabia que aquele toque havia revelado algo mais profundo, algo que ele não poderia mais ignorar. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu o desejo de se aproximar de alguém. No entanto, assim que o momento passou, ele se afastou, assustado com a intensidade do que estava sentindo. Eu preciso de um tempo para pensar, ele murmurou, antes de sair da cozinha, deixando-a sozinha. Nos dias que se seguiram, o toque entre eles continuava a ecoar em sua mente. Era como se algo dentro dele tivesse sido despertado, algo que ele vinha enterrando há muito tempo. Ele começou a perceber a presença dela de uma maneira diferente, mais intensa. Cada movimento que ela fazia, cada sorriso que oferecia às crianças, cada palavra que dizia, tudo parecia carregado de uma nova energia que ele não sabia como controlar. A confusão ainda estava lá, mas agora havia algo mais forte tomando forma, o desejo. Um desejo que ele não sabia como lidar. Era um sentimento estranho, misturado com medo e culpa. Medo de se permitir sentir de novo, e culpa por, de alguma forma, estar traindo a memória de sua esposa. Mas, por mais que tentasse se afastar, ele não conseguia ignorar a atração que sentia por ela. Havia momentos em que ele a observava com os meninos e sentia uma pontada no peito, como se algo dentro dele estivesse gritando para que ele parasse de lutar contra isso. Mas, em seguida, o medo voltava, e ele se afastava novamente, buscando refúgio no trabalho ou em alguma atividade solitária. Ele sabia que estava agindo de maneira irracional, mas não sabia como sair desse ciclo. Ela, por outro lado, parecia não ter percebido a batalha interna que ele estava travando. Continuava agindo da mesma maneira doce e leve, sem mudar sua atitude para com ele. E isso,
de certa forma, o deixava ainda mais desconcertado. Ela não fazia ideia do quanto mexia com ele, ou do quanto ele se sentia atraído por ela. E, por mais que tentasse se convencer de que era melhor manter as coisas como estavam, o desejo dentro dele crescia a cada dia. Ele sabia que, em algum momento, teria que enfrentar essa realidade. Mas, por enquanto, tudo o que ele podia fazer era tentar lidar com a intensidade do que sentia, sem saber se estava pronto para seguir em frente ou se ainda estava preso ao passado. Os dias passavam, mas o peso do fantasma de sua esposa ainda pairava sobre ele como uma sombra. Por mais que sentisse a presença da babá cada vez mais intensa em sua vida, a memória de sua falecida esposa o impedia de seguir em frente. Ele se pegava revivendo momentos com ela, comparando-os involuntariamente com os momentos que vivia agora. Cada riso compartilhado, cada olhar trocado com a babá era, para ele, como um lembrete doloroso de que sua esposa não estava mais ali. Havia noites em que ele sonhava com ela, com os dias em que eram felizes juntos, antes de tudo desmoronar. E, ao acordar, a realidade o atingia com força. Sua esposa estava morta, e ele estava começando a desenvolver sentimentos por outra mulher. O conflito interno consumia de maneira que ele não conseguia explicar. Como poderia seguir em frente sem sentir que estava traindo a memória de quem ele havia amado tão profundamente? O medo de esquecer sua esposa o aterrorizava. Ele temia que, ao permitir que outra mulher entrasse em sua vida, ele estivesse apagando parte de quem ele era, de quem sua esposa foi. E, por mais que tentasse racionalizar que a vida continua, o coração teimava em não aceitar essa verdade. Era como se ele estivesse preso entre o desejo de seguir em frente e o dever de honrar a memória de sua esposa. A babá, por sua vez, continuava a viver sua vida como de costume, sem perceber o conflito devastador que ele estava enfrentando. Ele a observava interagir com os meninos, cada vez mais impressionado com o jeito natural com que ela se encaixava na rotina da casa. Ela fazia a vida parecer fácil, e isso o confundia ainda mais. Como poderia ela, sem querer, despertar nele sentimentos que ele achava que estavam mortos para sempre? O conflito interno atingiu seu ápice em uma tarde tranquila. Eles estavam novamente no jardim, onde passavam muitos dos dias desde que ela chegara. As crianças corriam de um lado para o outro, rindo e brincando sem preocupações. Ele e a babá estavam sentados lado a lado, em silêncio, apenas observando as crianças. O clima entre eles estava mais tenso do que o normal, embora nenhum dos dois tivesse coragem de abordar o assunto diretamente. Foi durante uma dessas conversas descontraídas, enquanto falavam sobre uma memória engraçada das crianças, que ele, sem pensar, deixou escapar algo que o pegou completamente desprevenido. Eu não sei o que faria sem você, ele disse, com a voz mais baixa do que pretendia. A frase saiu sem que ele planejasse, como se seus pensamentos tivessem se materializado em palavras antes que ele pudesse contê-los. Ela olhou para ele, surpresa, mas não disse nada imediatamente. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de significados não ditos. Ele sabia que tinha revelado mais do que pretendia, e, por um momento, desejou poder voltar no tempo e apagar aquelas palavras. Mas já era tarde. Elas estavam no ar, e agora ele precisava lidar com o que havia dito. E não quis dizer isso assim, ele tentou se corrigir, mas as palavras já estavam fora de controle. A verdade era que ele sabia exatamente o que quis dizer. Sabia que, sem ela, a casa teria caído em um caos absoluto, e ele, provavelmente, estaria mais perdido do que já se sentia. Mas, mais do que isso, ele sabia que seus sentimentos por ela iam além da gratidão pelo que fazia pelos meninos. Ele estava se apaixonando, mesmo que não quisesse admitir. Ela sorriu, de maneira suave, como se entendesse o que ele estava tentando dizer, mas não pressionou. Você tem sido incrível para os meninos, ela disse, mudando de assunto, como se tivesse compreendido sua confusão e estivesse lhe dando tempo para processar tudo. Embora ela tenha lidado com a situação de forma suave e compreensiva, ele se sentiu ainda mais pressionado após aquela tarde. As palavras que havia dito ressoavam em sua mente continuamente, aumentando o peso do conflito interno que já o consumia. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde,
teria que enfrentar seus sentimentos, mas o medo de trair a memória de sua esposa ainda era muito forte. Não podia simplesmente deixar de lado tudo o que viverá com ela. A culpa o corroía. Nos dias seguintes, ele começou a se afastar da babá. A ideia de se apaixonar por ela o assustava mais do que estava disposto a admitir. Não porque ela não fosse digna de seus sentimentos, e na verdade, era o contrário. Ela era incrível, e ele sabia disso. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que, ao se aproximar dela, estava se distanciando de sua falecida esposa, algo que ele não estava pronto para aceitar. Ele passou a evitá-la, encontrando desculpas para não estar em casa quando ela estava com os meninos, ou saindo para trabalhar em horários que normalmente ele não sairia. Ela percebeu a mudança, claro. Sempre tão atenta, ela sabia que algo estava errado. Mas, ao contrário de outras pessoas, ela não pressionou. Talvez ela soubesse que ele precisava de espaço para entender o que estava acontecendo dentro de si. Mas o afastamento apenas o machucava ainda mais. Cada vez que evitava cruzar com ela, sentia uma dor profunda no peito. Era como se estivesse perdendo algo que mal havia começado. A rejeição não era apenas para com ela, mas para consigo mesmo. Ele estava se negando a chance de ser feliz novamente, e, no fundo, sabia disso. Porém, o medo ainda era maior do que a esperança, e, por enquanto, ele se resignava a essa escolha. A reconciliação, que havia se tornado inevitável, finalmente chegou em um dia chuvoso. Ele estava voltando para casa após mais uma tentativa de se afastar, quando a encontrou no jardim, tentando recolher algumas roupas que estavam secando antes que a tempestade aumentasse. A chuva já caía forte, mas ela parecia determinada a terminar sua tarefa. Ele, sem pensar, correu até ela, ajudando-a a pegar as roupas. Quando seus olhos se encontraram, as palavras ficaram presas em sua garganta. A chuva escorria pelo rosto dela, misturando-se às lágrimas que ele não sabia se eram causadas pelo clima ou pela confusão que ambos sentiam. Ela não disse nada, mas o olhar que lhe deu foi suficiente para que ele entendesse o quanto sua ausência havia machucado a ambos. Sem conseguir mais controlar o turbilhão de emoções dentro de si, ele finalmente falou, sua voz abafada pela chuva. Eu sinto muito. Eu só não sei o que fazer. Ela permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse. Eu tenho medo de esquecer. Tenho medo de seguir em frente. E, ao mesmo tempo, tenho medo de perder você. Ela olhou, compreendendo a profundidade de sua confusão. Você não precisa esquecer para seguir em frente, disse suavemente. Ela sempre fará parte de você, mas isso não significa que você não possa viver algo novo. Suas palavras, ditas com tanta sinceridade, penetraram o coração dele de uma forma que ele jamais imaginara. Naquele momento, sob a chuva torrencial, ele percebeu que, pela primeira vez, estava pronto para permitir que outra pessoa entrasse em sua vida. Eles se aproximaram, e, sem dizer mais nada, ele a abraçou. E, naquele abraço, soube que o futuro, embora incerto, poderia ser construído com novas memórias, sem apagar as antigas. Foi um final emocionante, não foi? Inscreva-se agora para não perder histórias como essa e deixe seu like se você torceu por esse final feliz.